Vamos lá. A Escola do Coração. Reunião pública de 25/7/60. Item 341. O lar, na essência, é a academia da alma. Dentro dele, todos os sentimentos funcionam por matérias educativas. A responsabilidade governa, a afeição inspira, o dever obriga, o trabalho soluciona, a necessidade propõe, a cooperação resolve, o desafio provoca, a bondade auxilia, a ingratidão espanca, o perdão balsamiza, a doença corrige, o cuidado preserva, o egoísmo aprisiona, a renúncia liberta, a ilusão assombra, a dor ilumina, a exigência destrói, a humildade refunde, a luta renova, a experiência edifica. Todas as disciplinas referentes ao aprimoramento do cérebro são facilmente encontradas na Universidade da Terra. A família, escola do coração, do espírito, e somente nela conseguir entender que as diversas ações que adotamos na esfera convencional apenas caminham a todos no amor puro, em sagrada união diante de Deus. Então, meus amigos, vamos todos fechar os olhos. Vamos, assim, respirar profundamente e nos conectar com o nosso mentor espiritual. Vamos agradecer ao Pai por essas benditas férias, né? E esse reencontro amado que nós estamos tendo agora. E que possamos, a partir de agora, absorver com muita suavidade, delicadeza, e repartir com os nossos irmãos todos os ensinamentos que vamos receber no dia de hoje. Que assim seja. Bom, boa noite. Nós vamos ler aqui o capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, o tema Sede Perfeitos, o item 1 e o item 2. Caracteres da perfeição. Mas eu vos digo, amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio, e orai pelos que vos perseguem e caluniam, para seres filhos de vosso Pai que está nos céus, o qual faz nascer o sol sobre bons e maus, e vir chuva sobre justos e injustos. Porque se vós não amais, senão os que vos amam, que recompensa haveis de ter? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se vos saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis nisso de especial? Não fazem também assim os gentios? Sede vós logo perfeitos, como também vosso Pai Celestial é perfeito. Desde que Deus possui a perfeição infinita em todas as coisas, esta máxima, sede perfeitos, como vosso Pai Celestial é perfeito, tomada ao pé da letra, faria supor a possibilidade de atingirmos a perfeição absoluta. Se fosse dada à criatura ser tão perfeita quanto o seu próprio Criador, ela o igualaria, o que é inadmissível. Mas os homens, aos quais Jesus se dirigia, não teriam compreendido essa questão. Ele se limitou, portanto, a lhes apresentar um modelo e dizer que se esboçassem para atingi-lo. Devemos, pois, entender, por essas palavras, a perfeição relativa, de que a humanidade é suscetível e que mais pode aproximá-la da divindade. Mas em que consiste essa perfeição? Jesus mesmo o disse: amai os vossos inimigos, fazei o bem aos que vos têm ódio e orai pelos que vos perseguem e caluniam. Com isso, mostra a essência da perfeição e a caridade na sua mais ampla acepção,
porque ela implica a prática de todas as outras virtudes. Com efeito, se observarmos o resultado de todos os vícios e mesmo dos simples defeitos, reconheceremos que não há nenhum que não altere mais ou menos o sentimento da caridade, porque todos nascem do egoísmo e do orgulho, que são a sua negação. Porque tudo que excita exageradamente o sentimento da personalidade destrói, ou quando nada, enfraquece os princípios da verdadeira caridade, que são a benevolência e a indulgência, o sacrifício e o devotamento. O amor do próximo, estendido até o amor dos inimigos, não podendo aliar-se com nenhum defeito contrário à caridade, é sempre, por isso mesmo, o indício de uma superioridade moral maior ou menor. Do que resulta que o grau da perfeição está na razão direta da extensão do amor ao próximo. Eis porque Jesus, depois de haver dado aos seus discípulos as regras da caridade, no que ela tem de mais sublime, lhes disse: sede logo perfeitos, como também o vosso Pai Celestial é perfeito. Que assim seja. Assim seja. Então, obrigado a vocês que fizeram as leituras. Então, esse tema do Evangelho é um incentivo, né? É Jesus nos incentivando a buscar a nossa melhoria pessoal. É lógico que a gente não vai ter a condição de ser perfeito como Deus é perfeito, mas é exatamente nessa questão que a gente observa que Jesus está querendo nos motivar a sermos melhores, né? Buscar com pressa, trabalhar todas aquelas situações em nós que ainda estão falhas, que necessitam de um aprimoramento e fazer isso. Da mesma forma, a leitura do Seara vai nesse sentido, né? A gente entesourar o nosso espírito com conhecimentos que vão além de tudo aquilo que a gente utilizou até hoje para a nossa vida, na aplicação de todos os nossos deveres diários, né? É, de fato, criar em todos nós um sentido a mais, que é esse sentido espiritual com o qual a gente deve analisar e julgar todas as coisas no nosso caminho, né? Alguém quer falar alguma coisa? Senão a gente já vai para a nossa aula. Eu fiquei meio em dúvida da nossa aula de hoje, depois desse tempo, né? É bom ver os outros dando aula, sabe? É gostoso participar quando outros estão fazendo, porque daí a gente está lá mais tranquilo, né? E nesse passo eu fiquei em dúvida se hoje a nossa aula seria, né, a aula sobre a mediunidade de cura ou a da vidência audiência, mas eu acho que é essa, que foi a que eu preparei, né? Sobre a vidência, audiência e a psicometria, tá? Que é o que a gente vai fazer. Eu vou fazer a projeção aqui. Estão vendo, né? Ok. Estamos sim. Tá ótimo. Então tá. Então hoje a gente vai tratar sobre os médiuns videntes, né? A vidência, a audiência e a psicometria. Falar um pouco sobre médiuns, audientes e videntes que estão inseridos no capítulo 14 do Livro dos Médiuns, mas só isso não era suficiente para a nossa aula, então eu resolvi complementar com as informações que estão contidas no capítulo 6º do Livro dos Médiuns, da segunda parte, né, que trata das manifestações visuais, tá? E o capítulo todo é composto de questões que Allan Kardec fez aos espíritos sobre o tema. E então a gente consegue colher dos dois capítulos, né, o mais importante para o nosso conhecimento. Começando com o médio audiente, né, a audição mediúnica.
O médio audiente, né, são os que ouvem a voz dos espíritos e os sons do plano espiritual. É interessante analisar isso, porque necessariamente no mundo espiritual não se tem os sons como temos aqui, porque é um ambiente diverso, diferente do nosso ambiente material, né? Os sons espíritas, né? Duas maneiras de produção desses sons. Sons espíritas são os sons do mundo espiritual, né? A pessoa encarnada, né? O médium, ele pode perceber esse som espiritual como um som interior que repercute no nosso foro íntimo e nada tendo de material nesse sentido. Ou um som exterior, nítido ao nosso sentido físico. Vejam que nessas duas formas, a gente observa que nesse primeiro caso, esse é de fato o que a gente pode considerar som espírita. Nessa nossa conversa, tá? Porque o segundo caso é uma manifestação física em que o espírito, manipulando os fluidos do mundo espiritual, manipulando os fluidos conjuntamente do médium de efeito físico, ele consegue provocar no nosso meio ambiente, né, uma vibração. Quer dizer, ele consegue vibrar o nosso ar ambiente, criando a vibração do som que atinge o nosso sistema auditivo e a gente percebe o som nitidamente, exterior, como conversando com uma pessoa encarnada, né? Então vejam a diferença. O primeiro som é como se fosse um som, vamos dizer assim, intuitivo, íntimo. Você capta aquela mensagem, né? Ela reflete dentro de si mesmo. E o segundo tipo é um som exterior, que de fato vibra no seu sistema auditivo e como vibraria qualquer outro som no nosso meio ambiente material. No mundo espiritual, isso que eu falava, é interessante pensar assim, evidentemente a gente não vai ter esse segundo tipo, né? Porque esse segundo tipo é próprio do nosso meio físico, né? Lá a gente tem, embora um recém-desencarnado possa imaginar que está falando, utilizando a boca, falando do mesmo jeito que falava quando encarnado, não é isso que acontece. Na essência, é o seu pensamento que vibra e leva a mensagem. E nisso há a troca, né? Mas há uma ilusão, como acontece em maior escala conosco, encarnados, lá também, né? E eles têm a sensação de estarem falando como a gente está falando agora. Perceberam isso? Né? Essa diferença? O mundo espiritual, mesmo aquele mais próximo do nosso mundo físico, ele é diferente do nosso mundo físico. Lá, a forma que é produzida o som é diferente do nosso, tá? Porque no nosso o som é a vibração do ar ambiente, né? A vibração são as ondas, né, do som que produzem o som. E lá, né, vejam, são as ondas do pensamento que o levam. Oi, Isabel. Então, tem como dar um exemplo desse som interior? Eu posso falar assim, pode ser que eu ouça o mar, ondas do mar batendo, mas daí não tem nada aqui, nós Sim. não estamos próximo do mar, é isso? Imaginem que nós estivéssemos todos na sala de aula nesse momento, né? Então está todo mundo em silêncio, né? A gente está ali, todo mundo se concentrando para iniciar a aula. Nesse exato momento, você ouvisse ondas do mar batendo nas pedras, percebem? É um som que ninguém mais ouviu. Então esse som, necessariamente, ele não é do segundo tipo. Ele é o som desse primeiro tipo, um som interior, que na essência é uma transmissão mental. É por isso que eu falei meio intuitivo, né? Agora, se o espírito quisesse que todos
né, ouvissem o mesmo som, ele teria materializado o som, utilizando-se, né, do modo que a gente já estudou do efeito físico para fazer vibrar as ondas do nosso meio material, atingindo o ouvido de todo mundo. Perceberam? Tudo bem? E, portanto, o médio audiente, ele pode servir de intérprete do plano espiritual. Uma pessoa que esteja ouvindo o mundo espiritual, ele pode passar as mensagens que recebe para as demais pessoas, né? E como a psicografia, como a psicofonia. E vejam que os médiuns acostumados a esse tipo de mediunidade, ele acaba identificando os espíritos pelo timbre do som, né? Quando se aproxima o espírito com quem ele está acostumado a, né, se comunicar, ele já percebe quem é pelo timbre do som, né? Isso é bem interessante. Naquele filme do André Luiz, André Luiz não, desculpem, do Chico Xavier, quando ele encontra o Emmanuel pela primeira vez, lembrem que a cena do filme é bem interessante, que ele é como se ele estivesse se interiorizando, que a imagem da televisão mostra o íntimo dele, como se fosse, né, a sua vida intracraniana, como se fosse dentro da cabeça dele, ele ouvindo e conversando com Emmanuel. Não sei se vocês lembram dessa cena, né? Então era uma conversa íntima com Emmanuel inicialmente, e depois no filme ele faz como se ele estivesse realmente articulando as palavras e ouve da mesma forma. Ilusão, porque a conversa é mental, percebe? Tudo bem, gente? Tudo em ordem? Tá. Então vejam que na questão do médio audiente não traz grandes complexidades, né? Você vai ter a pessoa que consegue porque vejam, lembrem, mediunidade é a nossa capacidade de dar uma olhadinha fora dos estreitos limites da matéria. Então o médium, vamos pensar assim, o perispírito do médium, ele está meio deslocado no corpo físico. Enquanto aquele que não tem a mediunidade ostensiva, ele está justinho. O médium, por estar um pouco deslocado, isso permite o seu espiritual, né, olhar para fora do material. Falando de forma, né, para a gente entender. Tá? Mas, curiosamente, quase sempre a mediunidade da audição, ela vem junto da mediunidade da vidência. Quem vê, ouve também, né? Deixa eu puxar aqui. Aí. O médium vidente, e tem gente que fala, né? Eu já ouvi gente falando isso. Ai, como eu gostaria de ver os espíritos. Não queira, porque a coisa não é bem assim. Você não vai ver só coisa boa, só coisa bonita, né? Então é melhor não enxergar nada do que enxergar tudo, tá? Os médiuns videntes são os que enxergam os espíritos e as paisagens e cenas do plano espiritual. Ele pode tanto enxergar, né, o que se passa no mundo espiritual, como ele pode enxergar intimamente cenas que são imagens que são plasmadas pelos espíritos. Então, o espírito pode desejar que eu veja uma determinada cena. Ele plasma aquela imagem como se fosse um quadro e projeta sobre mim. Então, aquilo vem no meu campo sensório e logo cria a imagem para mim como se eu estivesse enxergando. Só que ela foi criada na minha mente. Como o médium pode, como eu disse, dar aquela espiadinha e olhar o plano espiritual. No exemplo, dentro da nossa sala de aula, no momento que a gente está ali concentrado, o médium que tem uma facilidade maior no desdobramento espiritual, ele consegue dar essa olhadinha para fora assim, ver o ambiente espiritual, o que está acontecendo,
Às vezes, como já vi acontecer nas aulas, ajudar bastante o orientador, o dirigente, né? Porque ele consegue dizer o que ele está enxergando, e enquanto os outros não. Vejam que e a gente vai falar mais aqui, né? Mas a mediunidade é algo que a gente tenta classificar, mas ela é complexa, porque ela pode sofrer variações numa e noutra pessoa. No meu exemplo mesmo, eu não tenho uma vidência como outros médiuns têm de enxergar sempre o plano espiritual. Eu costumo dizer que a minha vidência é mais intuitiva, eu digo assim, porque quando eu me concentro, parece que eu enxergo além, né, de mim, assim. Mas percebem que eu uso mais, eu falo intuição mesmo, eu uso mais a intuição, eu me concentro e aí eu consigo, pelo olhar espiritual, nesse esforço, enxergar o que se passa no ambiente. Outros médiuns não, outros médiuns enxergam naturalmente, assim, né? Então, varia muito de uma pessoa para outra. E, e esse é o grande problema de alguns, querer criar um padrão e querer seguir um padrão. Cada um tem que identificar em si mesmo o que acontece consigo, identificar os caminhos, os canais e explorar esses caminhos. Daí ele se torna mais produtivo. Querer imitar outro não vale muito no campo da mediunidade, tá? Mas no capítulo 14, no item 167, Kardec fala: aos que gozam dessa faculdade, que é a vidência, né, em estado normal, perfeitamente acordados, guardando lembrança precisa do que viram. Outros só a possuem em estado sonambúlico ou aproximado do sonambúlico. É raro que essa faculdade seja permanente, sendo quase sempre o resultado de uma crise súbita e passageira. Quando ele fala aqui crise súbita e passageira, deixa eu mudar o ponteiro aqui. Ó, quando ele fala, né, que crise súbita e passageira, ele está se referindo ao transe mediúnico. Então tem pessoas que só conseguem enxergar o mundo espiritual em transe. Quando elas se concentram, quando elas entram num transe mediúnico, elas enxergam o mundo espiritual. Esse é o mais normal, tá? Agora, tem pessoas que enxergam sempre. E isso é mais raro. Como ele fala aqui, é bastante raro, né? Chico Xavier tinha, como a gente sabe, Divaldo tinha, como a gente também sabe, e lendo a biografia de ambos, a gente sabe das dificuldades que eles passaram por causa disso, porque chega a ser, em alguns momentos, um desconforto você enxergar sempre o mundo espiritual. Divaldo, eu vi no filme, não sei se vocês assistiram, que ele foi trabalhar, né, no setor de aposentadoria lá, e as pessoas chegavam no balcão, ele não sabia se estava encarnado ou desencarnado, para poder atender, né? E o Chico Xavier também já relatou que algumas vezes ele tinha dificuldade de saber se a pessoa era encarnada ou desencarnada, porque ele enxergava com tamanha nitidez que causava para ele uma dificuldade. Tá? Mas isso é bem raro. E, na essência, essa seria a vidência verdadeira, percebem? É considerada, né, como mediunidade intermeio, né, intermediário, porque a, é uma questão para a gente analisar, porque a gente tem que separar o que é mediunidade do que é exatamente uma faculdade do próprio espírito, né? Bom, vocês compreenderam até aqui? É que o que eu estou fazendo aqui já é divagação, não tem a ver com a aula, né? Eu estou fazendo com vocês o que eu faço quando eu estou estudando sozinho. Gente, então tudo bem até aqui? Então observem que todos nós temos em algum grau a vidência.
todo mundo tem. É como eu falei, ela é facilitada quando o corpo é predisposto à sua expansão, que é a mediunidade, né? Mas todos nós temos essa faculdade espiritual em nós, porque é a nossa visão verdadeira, a visão do espírito. E como eu disse, quando você consegue, às vezes, se interiorizar, se aquietar para o externo, você consegue enxergar muito além do material. É que o que acontece com a gente? A gente quase sempre não confia nas nossas impressões e sensações, né? Mas é um campo que merece nosso esforço e cuidado para não cair também no jogo de ilusões, né? Porque muitas pessoas fantasiam e aí a gente tem que tomar cuidado. Bom, vamos avançando aqui. Segundo Kardec, ver espírito em sonhos não é necessariamente mediunidade de vidência. Por quê? O sonho retrata simplesmente a lembrança das vivências do espírito fora do corpo, né? E aí não é mediunidade, tá? Porque a mediunidade seria aquilo que se faz através do corpo e no corpo, né? No meio físico. E aqui não, aqui é o seu espírito livre que está agindo. Tudo bem? Em tudo tem um pouco de mediunidade, né? Porque a gente está encarnado. Quanto ao desenvolvimento, essas duas faculdades quase sempre se manifestam juntas, né? E complementam-se uma a outra, dando melhor percepção espiritual. Normalmente, quem vê também ouve. Vidência e audição mediúnica apresentam diferentes graus conforme o desenvolvimento do potencial do médium. Como eu disse, é muito diferente de uma pessoa para outra. E também a questão dos espíritos que se manifestam, né? Onde um médium vê apenas um vulto, outro poderá ver uma forma bem definida e outros até radiosa. Um ouve a mensagem de modo claro e nítido, outro a percebe imperfeita, fragmentada. Então, cada um vai ter uma variação, né? Às vezes, isso de uma pessoa para outra muda bastante. São raros os verdadeiros médiuns videntes e de audição, aqueles que veem e ouvem bem e com frequência no campo espiritual. É bem raro, realmente. Aqui já entra um estudo mais aprofundado do capítulo 6, mas traz muitos elementos para a nossa análise da mediunidade nesse campo. Kardec pergunta, os espíritos podem tornar-se visíveis? E os espíritos respondem, sim, né? Durante o sono, o que é bem mais fácil, ou quando a gente está acordado, eles também podem se tornar visíveis para a gente. Isso já é mais difícil. Vejam que aqui é sempre aquela questão que eu falei para vocês. Se todos estamos na sala e apenas um vê, ele está se utilizando da sua faculdade mediúnica. Se todos estamos na sala e todo mundo vê, o espírito se materializou para atingir a faculdade visual de cada um, o sentido visual de cada um. Percebem? Tá? Aqui, na materialização, não tem necessariamente a mediunidade de todo mundo. Tá? Tem só a mediunidade de efeito físico de quem doou, né, o ectoplasma necessário para ele se materializar. Essa questão que eu falo da materialização ou não, fica bem claro no Evangelho de Jesus, como a gente já conversou, né? Quando Jesus, após ser crucificado, apareceu para Maria no sepulcro, ainda às portas do sepulcro, ela, quando viu Jesus, quando reconheceu Jesus, ela teve o ímpeto de abraçá-lo. E ele não permitiu. Ele falou, não me toque, porque eu ainda não subi a Deus, né? Ele não permitiu que ela o abraçasse, porque naquele momento ele só estava
ele só era perceptível pela mediunidade dela. Se ela tentasse pegá-lo, ia pegar o ar, não ia ter nada lá. Isso ia causar uma confusão na cabeça dela tremenda, né? Então ele não deixou que ela o tocasse. Agora, quando ele aparece na sala fechada em que estão os discípulos, veja que daí é diferente. Ele chega e ele mesmo fala: coloquem suas mãos aqui na minha ferida, né? Ele está pedindo para ser tocado, que é evidentemente para auxiliar na fé deles, né? Que seriam os continuadores da obra. Em Ali ele está. Pentecostes, né? Em Oi? Pentecostes. É Pentecostes. Antes do Pentecostes, Tá. né? Nas primeiras manifestações de Jesus após a sua morte física. A gente vai lembrar que os discípulos, com medo de tudo que estava acontecendo, eles estavam se escondendo. E daquele jeito, eles não seriam capazes de prosseguir, né, com a obra que Jesus tinha deixado. Então, Jesus, no momento que aparece para eles, materializado, todos eles viram Jesus, todos eles tocaram Jesus e viram que ele estava ali presente. A fé deles explodiu, né? Eles pensaram, Jesus vive. E daí eles tiveram a força necessária em prosseguir e nisso aprimoraram mais intensamente a sua mediunidade a ponto de ser, de fato, grandes mensageiros de Jesus no mundo. Mas nesse primeiro momento estavam vacilantes. Mas o que eu quero dessas imagens do Evangelho é mostrar que quando Jesus aparece para Maria, ele não estava materializado. Ela só ouviu porque ela tinha a mediunidade da vidência, né? Outros não teriam visto. Agora, quando ele aparece no meio dos discípulos, ele estava materializado para que todos o vissem e para que todos pudessem tocá-lo. Se ele não tivesse materializado, mesmo que todos tivessem a evidência para enxergá-lo, se fossem tocá-lo, eles não conseguiriam tocar, porque estão em graus diferentes de vibração, né? E curiosamente, usando esse exemplo para nossa aula ainda, se todos eles tivessem a mediunidade da vidência e Jesus ali se colocasse no meio deles para que todos o vissem, cada um o enxergaria de uma forma diferente. Porque lembra que a gente estudou na imagem anterior, é muito diverso a faculdade numa pessoa e no outra. Enquanto um veria Jesus perfeitamente, outro poderia ver Jesus um pouco embotado, outro poderia ver Jesus mais radioso, outro menos, né? De acordo com a capacidade mediúnica de cada um deles, tá bom? Os espíritos que podem se tornar visíveis pertencem a todas as categorias, as mais elevadas, as mais inferiores, mas é lógico que os mais inferiores, eles se manifestam mais facilmente para nós do que os espíritos mais elevados. Os espíritos mais elevados, quando desejam se mostrar para nós, eles têm que fazer um trabalho pesado de baixar a vibração deles, se impregnar na nossa matéria mais densa, para eles poderem ser perceptíveis ao nosso campo mediúnico. Vejam, não é se materializar no nosso meio físico. Para eles poderem ser notados pela nossa mediunidade, eles têm que baixar o padrão de vibração deles. Porque vejam, no próprio mundo espiritual, no plano espiritual, os espíritos mais inferiorizados, eles não conseguem enxergar os que estão acima dele, né? Para que eles se vejam vistos, se façam vistos pelos espíritos inferiores, eles têm que baixar o padrão de vibração deles. Isso significa impregnar matéria mais densa para poderem ser percebidos. Para nós aqui é a mesma coisa, né? Um mentor espiritual, para se tornar perceptível para a gente, o trabalho é mais pesado do que um espírito necessitado. O necessitado a gente percebe mais facilmente porque ele está mais próximo da gente.
E é exatamente por isso que Sócrates, na introdução do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, naquele estudo bastante interessante que se faz, ele fala que é fácil enxergar os fantasmas no cemitério, que são espíritos ainda inferiorizados, ligados à terra, né? Então é mais fácil porque eles estão mais pesadão, eles estão mais impregnados da nossa matéria, né? A gente percebe mais facilmente do que um espírito mais evoluído. Não é à toa que, eu não sei se vocês sabem disso, mas nos próprios trabalhos de assistência mediúnica, de desobsessão, na sala da assistência, você tem os trabalhadores encarnados, você tem a equipe espiritual que está assistindo a todo mundo ali, e você tem os espíritos intérpretes, porque a grande maioria dos espíritos assistidos, obsessores, não está enxergando a equipe espiritual. Eles enxergam apenas os intérpretes, que quase sempre é um ou dois, né? Que são aqueles que vão conversar mais diretamente com eles. Os outros eles não enxergam, por causa do seu campo sensório, a questão da vibração. Tá? Ó, todos os espíritos podem se tornar visíveis para nós, mas eles nem sempre têm permissão para isso. Se todos tivessem permissão, imaginem, seria fácil, né? Porque aqueles mesmo que nos amam, aqueles que sabem que a gente sente saudade, se todo mundo pudesse, eles viriam e se mostrariam para nós, mas eles não podem. E também é lógico, nem sempre eles querem, né? Porque eles têm que querer para poder ser visto por nós. Porque, como eu disse, a grande maioria deles, muitos não têm que querer muito, não, né? Se eles estão mais inferiorizados. Mas a grande maioria deles tem que baixar um pouquinho o padrão vibratório para a gente conseguir perceber, tá? Ó, o objetivo deles se tornarem visíveis, né, a nossa vidência, depende da natureza inferior ou superior dele. A finalidade pode ser bom, que é nos orientar, como pode ser mal, que é nos assustar, no exemplo, né? Ó, como ele recebe permissão de se manifestar com mau propósito? Nesse caso, serve para experimentar aqueles a quem aparece. Embora a má intenção do espírito, o resultado pode ser bom. Então, às vezes, o plano espiritual permite que eles, né, venham nos assustar, no exemplo, porque um exemplo simples, bobo. Às vezes a gente procura o centro espírita para se submeter a uma assistência, para começar um estudo, porque a gente tem medo deles, né? Então você viu uma vez, te assustou, daí você corre lá tentar, né? E muitas pessoas falam que o centro tira a mediunidade. Não é que ele tira, ele equilibra, né? Daí a pessoa deixa de ver com frequência, mas a mediunidade ninguém tira. Então, às vezes, o mau propósito do espírito é permitido pela equipe espiritual para que, quando eles percebem que aquilo pode ter um bom resultado, que no caso pode ser nos aproximar do estudo mais aprofundado do espiritismo. Haveria inconveniente se os espíritos fossem vistos de forma permanente e geral? Lembram que essas são todas questões que Kardec fez no capítulo 6 aos espíritos, tá? Isso não seria uma forma de convencer os mais incrédulos? Ó, os homens se perturbariam porque veriam espíritos em todos os lugares. Imagina, gente, seria terrível. Porque se dentro da casa da gente tem, né, e é bom a gente ter a ilusão que não tem, imagina se a gente pudesse enxergar todos eles. Seria ruim para todos nós. Isso tiraria a iniciativa dos homens, isso também. Porque achando que está só, o homem age mais livremente, né? E, de fato, é assim. Quando a gente sabe que a gente está acompanhado, a gente tolhe um pouco a nossa liberdade, né?
E para você realmente trabalhar suas emoções, seus sentimentos, você tem que aqui se achar livre. O ideal vai ser um dia em que você vai, né, Por que ele está chorando? Alguém falou alguma coisa? Pessoal, tem alguém com o áudio ligado. Tudo bem aqui? Então haveria, né, um prejuízo para nós se a gente enxergasse os espíritos constantemente, porque a gente teria a nossa liberdade tolhida. E seria ruim mesmo, né? Os incrédulos já possuem os meios de se convencerem, e se não estiverem cegos pelo orgulho. Existem pessoas que mesmo vendo não acreditam, achando ser ilusão. E realmente, né? Então, ver constantemente não vai diminuir o número de incrédulos. Eles falam que é ilusão, que é fantasia, que é loucura, né? Mas não aceita. E o Espírito fala, não se preocupe com os incrédulos, pois Deus se encarrega deles, né? E cada um vai ter o seu momento de despertar, né? Então a nossa intenção no Espiritismo não é fazer proselitismo, não é atrair as massas. As massas você atrai fazendo bem, né? O Espiritismo atrai agindo bem, né? Mas nosso propósito pessoal não deve ser convencer ninguém, né? E sim atrair pelo nosso exemplo. Isso vai dirigido a quem tem medo, tá? É racional se assustar com a aparição de um espírito, porque a gente está falando da mediunidade da vidência, né? Mas ter medo deles é racional? E daí os espíritos falam, basta refletir para compreender que um espírito é menos perigoso do que uma pessoa viva. O espírito não pode nos fazer mal nenhum, né? E uma pessoa viva já pode. E não é porque você não está vendo que ele não está presente. Alguém aí vai até olhar dos lados agora aí, meu Deus do céu, né? Mas Oi? mas realmente, né? Não é porque você não está vendo que ele não está ali presente, né? Experiência própria, eu percebi na minha infância principalmente que a Isabel está mostrando o gato dela e está presente. Eu, com a minha experiência própria, eu percebi que na minha infância eu não enxergava os espíritos. Uma ou outra vez só que eu vi alguma coisa assim, mas eu sentia muito medo. E por que eu sentia medo? Porque é natural no homem, na pessoa, né? No homem eu digo todo mundo. Você sente que tem alguma coisa, como eu falei, eu sinto pela intuição a presença, mas essa intuição às vezes é tão nítida que eu enxergo a imagem. Mas quando eu era criança, eu sentia que tinha alguma coisa, não conseguia ver, não conseguia entender, daí me dava medo, né? E é normalmente o que acontece com quem tem medo. O medo vem quando a gente se sente inseguro. E você se sente inseguro quando você não consegue compreender o que está acontecendo. Quando você não consegue dominar o que está acontecendo, né? Daí você tem medo. O espírito que queira prejudicar é mais perigoso invisível do que se estiver visível para nós. Isso também é uma verdade, porque nesse campo é bom ter a vidência, porque se um espírito estiver querendo nos prejudicar, ele é mais perigoso se a gente não notar a presença deles do que a gente notar. Se a gente nota a presença, a gente se arma, né? A gente se vigia e a gente cria condições de evitar as armadilhas dele. Agora, se a gente não enxerga, a gente, né, tá às cegas. Ele não é perigoso pelo fato de ser espírito, mas sim pela influência que pode exercer sobre o homem, desviando-o do bem e impelindo-o ao mal. O espírito não pode nos prejudicar. A única pessoa no mundo inteiro que pode te prejudicar é você mesmo.
sabe? Os encarnados podem nos prejudicar. Como? Até matando o nosso corpo. Mas ao espírito, eles não podem fazer nada. Ninguém pode fazer nada, né? E os espíritos não podem. Só a gente que pode se prejudicar. Como eu disse aqui, através da influência, porque a influência é aquilo que nos leva a agir num determinado sentido. Então, eles podem nos influenciar, no exemplo. A gente sabe que os obsessores, eles não podem chegar e estrangular uma pessoa porque odeia. Então, o que eles fazem? Eles vão, pouco a pouco, criando aquele domínio sobre a pessoa, influenciando, levando, às vezes, a pessoa até o suicídio, né? Então, eles não podendo matar a pessoa, eles levam a pessoa a se matar. Percebem a diferença, né? Porque eles não podem fazer. Então, eles influenciam a pessoa para que ela faça. E se a pessoa pudesse enxergá-lo, ela tomaria mais cuidado e não faria, não é? No livro dos médiuns tem aquela parte que fala da senhora, né, que acorda de noite. É um exemplo que Allan Kardec dá. Assustada, assim, porque ela ouve um barulho. Ai, meu Deus, o que é? Daí ela vai olhar, olha as portas, tudo. Daí ela se acalma e fala, é só um espírito. E volta a dormir tranquila. Percebem? É bem assim. Não precisa ter medo, né? Tudo bem falar isso agora, que está todo mundo aqui junto, reunido, né? Mas depois é diferente, né? Podemos tentar conversar com o espírito que aparece para nós? Claro, perfeitamente. E aqui ele fala, é o que deve fazer, né? Então, a nossa conduta não deve ser sair correndo, e sim chegar para ele e perguntar, né? Pois não, meu irmão, o que você quer, né? Perguntando algo sobre ele, o que deseja, no que poderemos ajudá-lo, né? Se for um sofredor, nossa intenção de ajudar pode trazer alívio. Se for um espírito bondoso, pode ser que ele apareceu para nos dar bons conselhos, tá? E a gente não deve ter medo nem de um nem de outro. Isso é um trabalho que a gente vai ter que ir fazendo aos poucos. A gente vai ganhando segurança e isso vai pouco a pouco mudando para nós, né? Até que chega um dia que fica natural, tá? Como pode o espírito responder? Aí entra na nossa aula sobre a audiência, né? O médium auditivo. Às vezes por sons articulados, mas na maioria das vezes pela transmissão do pensamento, que são aqueles dois tipos que a gente falou, né? Então, a grande maioria das vezes, a comunicação se dá pelo pensamento, que é o veículo, o meio de comunicação do espírito. Deixa eu ver a hora aqui. Está em ordem. Não poderiam os espíritos zombeteiros tomar as aparências das pessoas que nos são caras para nos induzirem ao erro? Essa é uma questão importante, porque a gente sabe que tem muitas religiões que falam mal do espiritismo, falando que, na verdade, os espíritos que se apresentam para nós como nossos parentes ou como bons espíritos, na verdade é o diabo se manifestando, né? E vejam, é exatamente a questão que ele está perguntando aqui, né? Um espírito ruim, um espírito inferior, zombeteiro, não pode tomar a aparência da pessoa que a gente ama para nos induzir a um erro, nos enganar? E aqui é interessante a resposta. Eles podem tomar aparências fantásticas somente para se divertirem a custas de vocês. Há coisas, porém, com que eles não podem brincar. Deus não permite. Sabe, eles não podem tomar as aparências de que a gente ama para nos induzirem a erro. Eles não podem aparecer na forma de um nosso filho, de um pai, de uma mãe já desencarnado. Agora, vejam, coisa diferente, que não toca a vidência, mas às vezes o espírito se aproxima do médium e quer induzir o médium a, né, fazer o médium acreditar que é o espírito de determinada pessoa. E o médium, se não toma cuidado,
ele acaba realmente aceitando aquilo, né, se envolvendo e acaba recebendo, às vezes, comunicações de um espírito zombeteiro achando que é um outro espírito. Isso acontece muito, mais do que vocês imaginam, até dentro das casas espíritas. E às vezes não é um médium só, é uma casa inteira que está envolvida por espíritos zombeteiros desse teor, que é o que a gente chama de fascinação, né? O espírito, o médium fica fascinado, tá? Tudo bem? Então, eles podem tomar a aparência que eles quiserem. Inclusive, para nos assustar, se eles quiserem, eles podem tomar a aparência do diabo, né? Para nos assustar, eles podem tomar aparências terríveis, horríveis. Até eu lembro que um dia nós falamos disso na classe, né? Porque o Juan trabalha com essa questão, né, das imagens de terror e tudo mais. E a gente falava isso, né? Que tudo de mais feio que você possa imaginar existe no mundo espiritual e não é difícil de se ver no mundo espiritual inferior. Agora, o que você consegue imaginar de mais belo também existe. E existe coisas infinitamente mais belas do que você pode imaginar, porque você ainda não consegue imaginar porque você nunca viu, né? Que é algo que ainda está além da nossa possibilidade, mas que a gente vai um dia também conseguir enxergar. O pensamento é uma espécie de evocação que atrai aqueles em quem estamos pensando. Como se explica, entretanto, jamais sonharmos com aqueles em quem mais pensamos e mais ardentemente desejamos encontrar, ao passo que sonhamos com outras que nos são indiferentes? Quer dizer, né? Toda noite eu quero, eu até peço para sonhar com determinada pessoa, mas não sonho. E outras pessoas que eu não quero sonhar, né? E sempre estou sonhando. Daí o espírito responde: os espíritos nem sempre podem se manifestar visivelmente, mesmo em sonho, embora o desejem, né? Isso acontece muito com pessoas que, né, têm entes amados desencarnados, recentemente desencarnados mesmo. A pessoa vai dormir pedindo para sonhar com a pessoa que desencarnou. Imaginem, se pudesse, essa pessoa viria ao encontro daquele que a chama, mas é que não pode, né? E esse não pode, às vezes é porque isso vai prejudicar o crescimento espiritual tanto do desencarnado, como às vezes do próprio encarnado, né? Que precisa daquela prova para aprimorar uma emoção, um sentimento. Então, ó, normalmente isso é uma prova. O espírito quer se mostrar, mas não pode, né? E a pessoa quer ver o espírito, mas não consegue. Quanto às pessoas que lhes são indiferentes, pode ser que elas pensem em vocês. E aí que está a questão, né? Às vezes a pessoa tem tanto, né, desejo de conversar com a gente e durante a vigília não consegue, então à noite no sonho elas vêm, né? Por isso a pessoa que tem essa aptidão maior de lembrar dos sonhos, que isso é algo que pode ser treinado, ela constantemente sonha com aquela pessoa. Para ela é indiferente às vezes a pessoa, mas a pessoa quer conversar com ela, percebem? E por isso vem até ela. No mundo dos espíritos temos uma multidão de amigos, antigos ou recentes, de quem não lembramos quando estamos acordados, e às vezes no sonho vem nos buscar, né? Vem nos encontrar, e por isso a gente às vezes sonha com pessoas que pensam: eu nunca vi na vida, mas com certeza já viu. Pessoal, tudo bem até agora? Estão acompanhando, né? Está em ordem? Tá. Por que as aparições ocorrem de preferência à noite? Não indica isso que elas são efeito da imaginação excitada pelo silêncio e escuridão? Vemos os espíritos mais à noite pelo mesmo motivo que vemos as estrelas durante a noite e não de dia. Muita claridade pode ofuscar uma aparição ligeira. Quer dizer, às vezes é mais fácil você enxergar um espírito, que às vezes é uma imagem bastante
etérea, né, uma imagem bastante fraca, né, é mais fácil você enxergar no escuro do que enxergar durante o dia. Uma luz muito clara durante o dia, ela some, né? Mas ele completa aqui, ó. Mas é errado afirmar que a noite tem alguma influência na aparição. Pergunte aos que têm visões e dirão que os espíritos aparecem mais de dia, porque é quando as pessoas estão acordadas, em vigília, né? Então, com toda certeza, eles aparecem mais de dia, né? De que depende para o homem a faculdade de ver os espíritos, a vidência que a gente está estudando? A faculdade de ver os espíritos em estado de vigília, que essa é a verdadeira vidência, né? Depende da organização física, quer dizer, depende da mediunidade, depende, né, daquela predisposição orgânica que a gente já falou bastante. Reside na maior ou menor facilidade que tem o fluido do vidente para se combinar com o do espírito, tá? Porque tudo no plano espiritual é combinação fluídica, tá? E nesse caso também, eu consigo enxergar porque eu entro em sintonia, eu entro em vibração, né, com aquela imagem. No momento que eu entro em sintonia com a vibração daquela imagem, eu capto aquela imagem, tá? Então vejam que tudo é questão de combinação fluídica. Não basta o espírito querer mostrar-se, é necessário a aptidão de quem na pessoa que vê, a aptidão de quem na pessoa que vê. É necessário a aptidão do médium, né? Eles podem querer se mostrar, mas se eu não tenho aptidão para enxergar, eu não consigo ver. Eu só conseguiria enxergar se eles se materializassem, tá? Opa, aqui ainda. Pode essa faculdade desenvolver-se pelo exercício? Aqui é importante. Pode, como qualquer outro, mas é preferível aguardar o desenvolvimento natural para não superexcitar a imaginação. E realmente, tudo que você força, já ouviram falar nisso, né? Uma coisa, aquilo foi forçado, já dá a intenção, assim, já dá a impressão de que é algo que não é bom, porque não foi natural, né? Tudo que é forçado não é o preferível. O desenvolvimento tem que ser natural, porque nisso você vai adquirindo a condição de lidar com aquela capacidade. A de ver os espíritos em geral e permanente constitui uma faculdade excepcional e não está nas condições normais do homem. Percebe? É só quem realmente vem com essa predisposição orgânica. É somente quem vem com essa missão na Terra. A gente não vai conseguir hoje, né, esse estado. Agora, evidentemente que avançando a humanidade, chegando a um ponto de maior espiritualização, conscientização, aprimoramento, isso vai ser o nosso estado normal. Porque os espíritos falam que nos mundos mais evoluídos que a Terra, a interação entre encarnados e desencarnados é constante, né? A única diferença entre ambos é que, um detalhe, um está encarnado e o outro não. Mas é uma interação constante. Bom, aqui termina a matéria da audiência e da vidência. Eu fui muito rápido, gente? Eu falei rápido demais? Não, não. Não, né? Pessoal, conversando um pouco a respeito, tudo bem? Alguém tem alguma dúvida? É impossível que ninguém nunca tenha curiosidade de nada a respeito disso, né? É sempre o que mais me atraiu a atenção, essa possibilidade de ver os espíritos, né? E é algo que a grande maioria de nós, né, gostaria, principalmente naqueles momentos em que você está
num trabalho mediúnico, né? É interessante você... A Isabel está falando que não. As pessoas são diferentes mesmo, né? Por que Eu não, não quero Isabel? ver, não quero ouvir, não quero nada. E já basta no consultório lá, que é, faça isso. Não quero, não. Vocês sabem que uma vez eu fiquei sabendo, né, de uma amiga minha que é advogada e participava, isso já faz um tempinho, de uma audiência aqui em Jundiaí com um juiz e disse que estavam fazendo audiência, uma audiência criminal ainda. Estavam fazendo audiência normal, tal. Disse que de repente o juiz estava falando uma coisa, ele parou e ficou olhando assim e disse que ele fez mesmo, no sentido de acompanhar, assim. Daí disse que ele ficou meio assim, olhou para as pessoas e falou: "Vocês viram aquilo?", né? E ninguém tinha visto nada, né? Então vejam que realmente, como a gente está dizendo, o enxergar o plano espiritual, ela pode causar um constrangimento. Porque no caso dele, ele tinha a mediunidade, né? Ele tinha a faculdade mediúnica. E conversando depois com ele mesmo, né, eu vim a saber que até tinha algum conhecimento espírita. Mas vejam, a, aquilo causou, né, uma interferência, né, na rotina diária da pessoa. E causa mesmo, né? É que quase sempre quando você já está mais experimentado nisso, você percebe, mas aquilo não te, né, não cria aquele alarde. Você rapidamente já interage, né? Pode Mas ser até constrangedor, né, gente? pode, Pode ser pode ser. constrangedor. Assim, nossa, o que que o juiz agora? Será que o juiz está nas condições? Exatamente. Ou então o médico ou qualquer outro profissional, É, um professor, alguma coisa assim. Será que não está gagá, lelé da cuca? é. Eu Causa recordo, eu recordo de uma médica também que trabalhava à noite na antiga casa de saúde, né, que hoje é o Hospital Regional, né? Não sei se vocês lembram, mas bem na frente ali da casa de saúde tinha inclusive o busto do médico, né, Ai, como é o nome dele que me fugiu agora? Domingos Anastácio, uma coisa assim? Domingos é nas casas. Domingos Domingo Anastácio. É. Anastácio. E é isso mesmo. E ela disse que viu ele andando pelos corredores do hospital, né? E depois, eu que já sabia disso, conversando com ela, eu falei, mas você viu mesmo, porque ele fica lá. Não sei se vocês sabem, mas o Dr. Domingos Anastácio, ele tem uma equipe espiritual, né? Ele tem uma equipe espiritual que atua na região, ajudando as pessoas necessitadas, os doentes. E a casa ali de saúde, né? Era frequente você vê-lo ali, né? Como também a gente sabe que, né, eu sou um dos diretores de uma associação de assistência que chama Lar do Idoso de Jundiaí, né? E ele é um dos dirigentes espirituais da casa, né? Então a gente percebe que, ó, já mudei de assunto, né? Mas é um espírito bastante atuante aqui na nossa região. E as pessoas que têm a faculdade podem sintonizar, né, com aquela intenção e perceber o espírito, né, passando. Agora, na casa espírita nem se diga, né? Na casa espírita, na aula, daí a gente tem todas as possibilidades realmente de ir trabalhando a vidência. Normalmente, a pessoa que tem medo, o que acontece? Ela bloqueia, né? Ela pode até estar enxergando, mas ela acha que não, tá? Porque, como eu disse, quando eu era criança, né, eu já tinha a sensação de enxergar os espíritos. Algumas vezes realmente vi, mas só depois, quando eu passei a estudar o espiritismo, é que eu percebi que eu tinha essa capacidade desde criança. É que eu tinha um medo danado, eu não queria nem pensar nisso, né?
tá? Alguém mais quer falar alguma coisa? Tudo bem, gente? Então, Oi. gente, Oi. supor, pode acontecer de estar numa aula, uma pessoa que nunca viu conseguir perceber ou enxergar um espírito ali na casa? Então, veja, nunca viu, mas se ela tem a capacidade, se ela tem a mediunidade, ela pode enxergar sim, né? Agora, uma pessoa que não tem essa mediunidade, ela não enxerga, Tá, tá bom? tá certo. Porque a pessoa pode falar, ah, mas você estudando, se esforçando, você pode desenvolver. Você só pode desenvolver o que existe em você. Se não está em você isso, você não tem como desenvolver algo que não existe. A minha ideia, eu tenho trabalhado com isso com vocês, é a de que você não depende da predisposição orgânica para já começar a ter uma interação maior com o mundo espiritual. Devemos nos utilizar, aprimorar, desenvolver as nossas faculdades espirituais, né? E às vezes a gente de fato não tem a condição da vidência, que lembram que eu estou falando, chamando vidência, essa faculdade de enxergar os espíritos em estado de vigília, ou pelo menos num transe, né? Mas um transe ali mediúnico, né? Então, no trabalho mediúnico, você se coloca lá à disposição, se concentra, entra naquele transe, você consegue enxergar um plano espiritual. Isso é evidência, né? Ou você está normal, como o juiz que eu dei no exemplo, e de repente você vê um espírito, né? Isso é evidência. Agora, como eu disse, às vezes você não tem a evidência assim destacada, mas você tem uma intuição tão intensa, e a intuição é a forma mais rudimentar de mediunidade, né? Ela é uma faculdade espiritual que, aprimorada, ela pode te levar a enxergar as cenas do mundo espiritual sem essa situação aqui da vidência. Estão me acompanhando? Porque a visão natural do seu espírito é do mundo espiritual. Se eu consigo, né, mas muitos vão falar, isso é mediunidade, e realmente não, não tem muito como fugir disso, né? Mas percebem que sutilmente você consegue aprimorar suas faculdades espirituais, criando uma facilidade maior de interagir com o mundo espiritual, sem às vezes ter destacado uma mediunidade em especial. Tudo bem? Deu para acompanhar? Deu sim, obrigada. Tá. Tudo bem, gente. Então vou entrar na parte que fala da psicometria, que é bem interessante também. Ó, a psicometria é a faculdade de ler impressões e recordações ao contato com objetos comuns. Na prática, né? Uma pessoa, né, ou que tem essa possibilidade, ela pegaria essa caneta, apenas pegando a caneta, ela conseguiria dizer alguma coisa da pessoa que utiliza normalmente a caneta, tá? Seria mais ou menos a ideia que faz daqueles médiuns que ajudam crimes, no exemplo. Uma pessoa leva um objeto da pessoa sumida, né? Pessoa que desapareceu. Uma pessoa leva um objeto para o médium se concentra segurando aquele objeto e ele conseguiria dizer alguma coisa sobre a pessoa, né? Dizem que a psicometria ela pode chegar a um tal grau em que você conseguiria saber o conteúdo de um livro sem ler, apenas tendo contato com o livro. Isso seria muito bom para a gente, né? Imagina.
Você se concentrando conseguiria saber, né, o conteúdo do livro sem a necessidade de ler. Tem um episódio da biografia do Chico Xavier, bem interessante sobre esse tema, que, como que chama? Que foi contada por um amigo dele que frequentava a casa dele. Dizem que o Chico, uma certa época, ele recebia é, cerca de 300 cartas por dia, mais ou menos, né? E daí o carteiro chegava e despejava na mesinha dele lá, falava: essas cartas todas são para você. E daí esse amigo dele um dia falou para ele: nossa, Chico, a gente vai ter que abrir para separar essas cartas, porque algumas cartas vão estar pedindo receita médica, outras cartas vão estar pedindo orientação, outras vão estar pedindo psicografia. Daí o Chico falou para ele: não precisa abrir não, né? E pegando a carta, o Chico falava: essa tá pedindo receita. Pegava outra carta e falava: esse está pedindo orientação. E ele sabia o conteúdo, isso o amigo dele contando nessa biografia, né? Ele sabia o conteúdo do interior sem a necessidade de abri-la. Fala, mas isso é fantástico, isso é possível pelo princípio da psicometria, que informa que todo objeto, quando utilizado por uma pessoa, ele mantém em si sinais dessa pessoa. Eu gravo no objeto as minhas impressões, fluidicamente falando, magneticamente falando, né? Então, essa caneta é o exemplo, ela é minha. Se um psicômetra, né, se uma pessoa que tem essa capacidade pegar essa caneta, ela vai conseguir dizer alguma coisa sobre mim, enfim, né? E hoje seria, se a gente tivesse presencial na sala, seria um dia de exercício da psicometria. Eu certamente levaria algum objeto para que todos manuseassem e tentassem ler as impressões que esse objeto causa, né? E só que infelizmente não foi possível este ano, né? Vamos ver quando vai ser. Mas vejam que é interessante essa questão. Mas vamos avançar mais um pouco aqui. Então é a faculdade de ler impressões e recordações gravadas no objeto com simples contato com esses objetos, né? Daí nos Atos dos Apóstolos tem uma passagem que fala do Ágapo, que, né, chegou da Judéia e estão lá com os discípulos, e ele, no momento em que as pessoas estavam imaginando sobre o futuro de Paulo, né, porque aquele momento que Paulo estava sofrendo bastante perseguição e tudo mais, e ele pegou um cinto que pertencia a Paulo, né, e aqui fala que ligando-se os seus próprios pés e mãos, disse, né, o Ágapo falando: isso diz o Espírito, assim ligarão os judeus em Jerusalém o varão de quem é esta cinta, e o entregarão nas mãos dos gentios. Então percebe que ele, entre aspas, profetizou o futuro apenas no contato com esse cinto. Vejam que a psicometria, ela é uma espécie de evidência, porque o contato do objeto traz à mente do psicômetra, né? Ele traz à mente do médium as imagens referentes àquela pessoa. E essas imagens podem se referir a recordações que estão ali, né, gravadas, como nesse contato com o objeto, e deve ter sido o que aconteceu aqui, ele cria realmente uma ponte com a situação que está se montando referente, no caso, a Paulo, né? E ele pôde, assim dizer, coisas que iriam acontecer a Paulo, e dessa forma Paulo se preveniu, né, tomando mais cuidados, tá? André Luiz fala bastante sobre a psicometria e é interessante os assuntos que ele relata, né? Então, nos domínios da mediunidade, André Luiz fala, né, que acho que é Aulus falando aqui,
quase todas as preciosidades expostas estavam revestidas de fluidos opacos. Deixa eu primeiro falar para entender esse trecho aqui. André Luiz, junto com o amigo dele, estavam acompanhados de um dirigente chamado Aulus, né, que era o orientador espiritual deles. Eles entraram não é museu, né, é uma casa lá de objetos antigos. E eles, exatamente para estudar psicometria. Então eles passaram a analisar aqueles objetos que estavam guardados ali, colocados à venda. E daí ele falou isso, observando os objetos, ele percebeu que quase todas as preciosidades ali expostas estavam revestidas de fluidos opacos. Esses fluidos é como eu falei, a impressão que a gente deixa no objeto, que formavam uma massa acinzentada ou pardacenta, na qual transpareciam pontos luminosos, traduzindo as lembranças fortemente impregnadas dos que as haviam possuído. Tá? Então ele percebeu isso, que nos objetos, imagine no museu, é a mesma situação. Nos objetos, todos eles estão impregnados das impressões e recordações das pessoas que possuíram aqueles objetos. E ele conta num exemplo de um pequeno espelho, né, um espelho de mão assim, que eles percebiam um espírito ligado àquele espelho, né? Fortemente ligado àquele espelho. E nesse capítulo ele conta. E até é falado lá, se alguém comprar o espelho, vai levar de brinde o espírito, porque o espírito não vai largar o espelho, né? Então tomem cuidado com as coisas usadas que vocês compram, tá bom? Porque vejam, às vezes tem espírito ligados a ela, né? Então aquele espírito estava ligado ali. Por quê? Daí ele conta a história. Essa moça, no passado, teve um noivo. Esse noivo se ausentou, ele foi estudar na Europa e deixou o espelho como presente para ela, como lembrança dele, dizendo que ela o esperasse porque ele ia voltar para casar com ela. E aconteceu que ele foi estudar na Europa, conheceu outra pessoa, ficou por lá mesmo. E ela passou o resto da vida esperando o rapaz. Desencarnou e ficou ligada ao espelho, né? Se ela não tivesse ligado ao espelho, mas numa reunião mediúnica a gente se utilizasse da psicometria para analisar o espelho, você conseguiria dizer dessa história que se passou com ela. Porque imaginem todos os dias em que ela, segurando o objeto da lembrança do noivo, né, pensando em tudo o que estava acontecendo, ela foi gravando naquilo as impressões das emoções que ela estava vivenciando, né? Então qualquer psicômetra conseguiria captar essas imagens ali. E outros objetos ele analisa no capítulo, tem fortemente gravado recordações e impressões dos espíritos, quando não tem os próprios espíritos ali ligados. Como eu disse, acabou já. Como eu disse, a psicometria, ela é uma espécie de evidência, porque ela traz imagens para a mente do médium, né, referentes a toda a história que ficou impressa, as recordações que ficaram ligadas àquele objeto. Isso, criando imagem, a gente logo pensa em evidência, né? Nesse mesmo sentido, a gente aproxima as ideias da dupla vista, né? Porque a dupla vista, você, né, já é esse sentido mesmo, dupla vista. Enquanto você está vendo aqui a sala da sua casa aí agora, não sei onde você está, vem imagens às vezes de longe, né? Vamos lembrar o exemplo do, como que ele chama? Emanuel Swedenborg, que é pouco conhecido, mas ele foi um médium
bastante potente. De que país? O país eu não vou lembrar agora. E ele tinha essa capacidade. Uma vez ele estava num encontro social e de repente ele começou a descrever que ele estava enxergando a cidade lá longe pegando fogo, né? E daí outro dia foram realmente confirmar que essa cidade naquele momento realmente tinha pegado fogo. Tá? Então essa é a dupla vista. É uma espécie de vidência, tá? E essa vidência, veja, ela pode se referir, né, a questões do passado, como é o caso da psicometria, né, como ela pode se referir às questões do futuro, né, porque o médium, se ligar a questões que te tragam impressões fortes de coisas que vão acontecer, né, porque evidentemente o futuro não está escrito, mas ele pode ser presumido, né? E às vezes fortemente presumido. E a nossa mente pode captar essas impressões, tá? Tem uma questão que não está aqui, mas eu acho interessante. A gente ouve falar muito em vidência, mas também em clarividência, né? E necessariamente vidência seria a mediunidade, tá? E clarividência seria essa capacidade do espírito de enxergar sem o olho físico. Quer dizer, nesse sentido, todo o sentimento, toda a sensação extrasensorial é faculdade do espírito. Isso seria clarividência, que já está na palavra, né? É uma vidência mais clara, tá? Isso é a faculdade do espírito. Então, tudo isso, a psicometria nessa situação de enxergar o que está impregnado, enxergar o futuro, a dupla vista, tudo que foge, né, do campo mais material, tudo que o médium enxerga sem a necessidade do olho, isso é clarividência, né? E a mediunidade, que é chamado de vidência, é sutil e não tem muita importância, né? Mas é que a gente ouve falar esses dois termos e isso pode causar alguma dificuldade, né? Tudo bem, gente? Alguém tem alguma dúvida que queira falar? Alguma questão? Gentil. Diga. O sonho premonitório é um tipo de evidência ou não? Não tem nada a ver. Então, o sonho, lembrem que aqui o fato de ser premonitório ou não é apenas uma qualidade dele, né? Uhum. Kardec não considerava o sonho necessariamente uma vidência, porque a mediunidade da vidência, né? Porque no sonho o seu espírito sai, ele tem as vivências, né? E portanto no premonitório alguém diria alguma coisa para ele durante essa excursão fora do corpo dele à noite. E daí ele voltando ao corpo, ele consegue gravar no corpo de carne, né, no cérebro de carne, as impressões das suas vivências fora do corpo, causando a lembrança dessas atividades, né, e o alerta de algo que pode acontecer. Entendeu? Sim. Então, Sim. necessariamente, não é mediunidade, é vivência do espírito, né? Tá. É lembrança do espírito. Tudo Tá bem? certo. Obrigada, tudo bem. Alguém tem mais alguma dúvida, gente? Aproveitem agora, senão só semana que vem. A semana que vem é interessante a aula, né? Que vai falar sobre mediunidade de cura e auxílio diagnóstico à distância. É bem legal, né? Tá? Mas, bom, se ninguém tem mais nada a falar, a gente já vai concluindo. Posso falar uma coisinha? Pode falar. Quer dizer, eu não sei se é assim, porque às vezes
eu não sei se eu estou viva ou se eu estou morta. Sabe quando está muito parado assim? Às vezes eu tenho a sensação, falo assim, peraí, será que eu estou aqui ou será que eu não estou aqui? Somente agora, na pandemia, tem acontecido muito isso, né? Que a gente fica muito em casa, pode ser até um efeito da pandemia, assim, peraí, calma. Chamando terra, não, eu estou aqui. Que às vezes eu fico muito assim, meu Deus do céu, será que eu estou ou será que eu não estou? Ou eu já fui e não sei. Mas nesse momento, então, você está exatamente pensando sobre o quê? Pensando no trabalho, pensando no espiritismo? Não, às vezes posso estar pensando em qualquer coisa, numa flor, ou no meu trabalho, alguma coisa, e daí eu sinto que o tempo para. Sim. Que nenhuma flor, nenhuma folha se mexe. Assim, pera, Isabel, calma. Pé no chão, não, você está aqui, você não foi ainda, calma. Sei. Então, Não, só percebam, eu, né, nem vou me aventurar no campo da psicologia, porque a gente tem alguém olhando aqui embaixo, né? No meu caso, está embaixo, né? Não vou me aventurar no campo da psicologia, né? E ela está bem embaixo de mim aqui. Aqui também está embaixo. Mas, nesse caso, vejam que esse estado de confusão pode ser, sim, a mediunidade é um desdobramento, porque o simples fato de você desligar do externo e interiorizar, isso já significa um desdobramento, né? Porque você perde os pontos com o externo, né? E se liga ao mental, se liga ao íntimo, né? Então, isso pode ser sinais do desenvolvimento mediúnico em ação. É pena que a gente não está todo mundo junto lá para poder trabalhar isso, né? Mas no momento certo a gente vai estar. Mas Fernanda, então não estou louca não, certo? Não. Uma pequena dissociação da mente, mas nada fora do normal. Nossa Senhora. às vezes encontra né, por isso que eu falei, no campo da psicologia, uma explicação fácil, né, diante até da situação que a gente está vivenciando hoje. Mas no campo da mediunidade você encontra também explicações e às vezes explicações que a psicologia ainda não aceita. E eu digo ainda não aceita porque vai vir aceitar, porque a psicologia é a medicina do futuro, né? Mas às vezes ainda hoje não aceita. Mas essa dissociação, como ela falou, né, tem o seu lado espiritual. Afinal, trabalhar a mente é trabalhar com o espírito, né? Mas Sim. eu não sei se respondeu, mas né, a gente... É que eu acho realmente a situação está fazendo a gente trabalhar muito a mente, né? Sim. É estudo online, é estudar, e daí você fica muito consigo mesma, né? E daí você pega um livro, você lê, daí você vai ouvir uma palestra, você vai fazer um curso. Eu tenho feito muito curso online, né, na minha área. É Então, interessante. assim, meu Deus do céu, parou, calma, deixa eu abanar a folha que está na frente. Não, tá. Então, bom, são muitas coisas que se eu começar a falar, daí a gente vai perder o ônibus, né? Mas nesse campo eu estou me aprofundando nos estudos que eu acho bem interessante. E algum dia a gente vai ter a oportunidade de eu passar isso para vocês, tá? Algumas coisas me parece, às vezes parece meio doido, é capaz de vocês até me indicarem a Fernanda para fazer terapia, mas não é, tem um sentido muito legal, tem uma base bem, sabe, e é interessante, um estudo bem legal. Como eu já falei para vocês, infelizmente, eu acho que o espiritismo antigamente, até uma certa fase aí do século passado, o espiritismo era diferente de hoje. Eu não sei, hoje eu vejo o espiritismo muito superficial, parece que ele ficou assim numa faixa que não aprofunda, né?
E antigamente não, antigamente você via discussões sobre a mente, discussões sobre a nossa realidade mental, que hoje em dia ninguém toca mais no assunto, né? E eu acho que a gente tem que ressuscitar isso, né? Fazer essas questões todas ressurgirem na nossa caminho. Bom, gente, é isso. Tudo bem? Pode. Tá, depois, quando a gente terminar, eu queria fazer uma pergunta extra para você e para a Uma pergunta professora extra. Sibéria. Opa, Não, mas não tem nada a ver com o assunto. pode fazer agora, daí a gente já conclui, né? Posso fazer? Não, ia perguntar assim, ó. Diante do que nós estamos há 6 meses na pandemia, né? É, 6 meses nós estamos em casa, trancados, em termos, né? Quando tem que sair, sim. sai. Mas assim, ó, que perspectivas, assim, sobre como a professora Osibéria tem muito conhecimento, e você também, gentil, quer dizer, mais que nós, muito mais que nós. Então, que perspectiva nós podemos ter, assim, do plano espiritual? Nós estamos passando, assim, por uma grande lição, por uma provação, porque realmente a gente tem, pelo menos eu tenho visto, eu tenho lido coisas que nunca se via antes, nunca se Sim. via e nunca se comentou antes, É. né? A sujeira está aparecendo muito, estão tirando a sujeira debaixo do tapete, né? Então é isso, né? Queria um comentário da professora Osibéria, que tem mais conhecimento, né? Também a sua. Osibéria, a questão é com você. Eu deixo com você, gente. Oi? Eu também vou aprender. Pode falar à vontade. E porque o professor Gentil, ele tem uma profissão bem adversa da minha, ele tem uma outra visão sobre tudo que está acontecendo. Cada um é um, né? Sim. Tem uma visão. Então, a gente está passando por um momento de transformação, né? Que ainda não é exatamente a regeneração, né? Isso ainda vai vir, mas é o preparo necessário. E eu diria a todos que a gente tem que esperar daqui para frente mais abalos nesse sentido, porque vejam o mundo do jeito que ele está hoje, e os espíritos prometem já para mais ou menos, né, 2060 por aí, o processo de regeneração da humanidade. Vai ter que mudar muita coisa, né? Então, nesse caso, vai ter daqui até lá um desencarne em massa, mas isso não quer dizer que os que estão desencarnando são eleitos ou já são os expulsos, né, do planeta. Não quer dizer nada disso. É apenas um momento em que tudo o que acontece trabalha o nosso emocional, trabalha as nossas bases, os nossos valores. E também, pouco a pouco, vai nos educando para o que vai vir por aí, né? Eu acho que já há algum tempo a gente vem assistindo isso, essa transformação, e embora muitas pessoas tenham falado, tinha uma época que estava muito assim a questão de crianças índico, crianças cristais, crianças não sei o que tem, que eu particularmente nunca fui muito ligado a isso, né? A gente está vendo nascer no nosso meio espíritos, né, com maior preparo para nos ajudar nessa transformação e que certamente estão nos ajudando desde já. Mas é um momento de aprimoramento nosso pessoal. Eu lembro que eu falava uma coisa, só que eu não estou lembrando agora exatamente o termo, mas não é ainda a regeneração, como algumas pessoas falam. Já começou, né? Regeneração começou faz tempo. O mundo está vindo né? Não é ainda os fenômenos da regeneração. Que eu acho que a situação, no fim, ela vai ser mais radical. Que não vai ser num estalar de dedos, é um processo, né? É um processo. Bom, eu não vou pegar, certo?
Eu não vou pegar essa parte. Tem Eu já umas, perdo antes. tem umas coisas interessantes, mas como eu falei, porque você analisa o sistema de capela. Lá aconteceu, é o que mais próximo a gente tem para analisar o que vai acontecer aqui. E a gente tem alguns informes de Capela, mas não muita coisa daquele planeta, né, de Capela. Eu já vi uma vez um livro que falava que lá o processo de expulsão dos espíritos quando vieram para o planeta Terra, alguns deles, né, se deu por uma desencarnação drástica, né? Aconteceu uma coisa lá em que desencarnou um pessoal assim em massa e eles aproveitaram esse grande desencarne para já retirar. No caso, eu não sei, porque a gente não tem como dizer se esses informes são verdade ou não, né? Mas lá dizem que o processo de expulsão daqueles espíritos se iniciou com apertar um botão, né? Alguém lá, um doido que sobreviveu até o final, foi e apertou o botão das bombinhas nucleares lá, né? E nisso dizimou com parte da população mundial. A gente não sabe o que vai acontecer aqui. Mas as minhas teorias, eu acho que eu já tive, já falei para vocês das minhas teorias de evolução, né? De progresso do planeta. Eu acho que no futuro, tudo que a gente conhece como planeta Terra vai ser transformado. Eu penso que, talvez não na fase agora de regeneração para daqui a 50 anos, porque senão, né? Mas eu vejo assim, você vê planetas que os espíritos indicam como mais evoluídos que a Terra. As nossas sondas chegaram até esses planetas e encontraram um planeta devastado, né? Há sinais de que houve vida, houve água, houve, enfim, os elementos que tem na Terra, mas estão devastados. Mas os espíritos falam que lá tem vida mais evoluída que da Terra, né? Significa que a vida, ela vai se, conforme ela vai evoluindo, ela vai se transferindo para a faixa de evolução acima. No nosso caso, é a primeira faixa espiritual depois da crosta, né? Você vai evoluindo, porque é a única forma de você aprimorar. Não sei se vocês estão acompanhando o meu raciocínio, mas o que eu quero dizer? As sondas humanas não encontraram vida lá, mas tem vida lá. É que está já numa faixa de vibração diferente da nossa. Ela Eles está não lá. encontraram. Oi? Não, eles não encontraram vida como nós conhecemos, Isso. Mas né? a vida existe lá, mais ou menos na nossa faixa de vibração espiritual. O que pode indicar que no futuro, tudo que a gente conhece como vida material vai se extinguir do planeta e a vida vai prosseguir na faixa espiritual que a cada dia mais se estrutura, né? Porque a gente vê que o plano espiritual está se estruturando ao redor do planeta, criando uma nova faixa de vida mais evoluída do que a da crosta. E se você analisar para onde a humanidade está indo, eu não sei se isso está tão errado assim, né? Porque a natureza, a cada dia mais se destrói, né? Mas isso são ideias. Por aí vocês vê quanto eu divago durante o meu dia, né? Mas isso são ideias para a gente pensar, refletir. É melhor refletir em alguma coisa do que não refletir em nada, né? Porque assim, uma hora a gente chega na verdade. Tudo bem, gente. Eu acho que eu já falei demais. Olha, eu podia ter ido embora mais cedo, chegado em casa mais cedo, agora. Você me dá Tá... uma carona? Então. As caronas, né? Eu conheci meu sogro em 1951. Ele já Ah, espírita, tal, foi onde eu conheci depois a doutrina espírita, né?
E naquela época, ele já começou o processo, é muito lento, vai demorar séculos, né? Aham. Mas já pode se observar a diferença do fim da guerra, que tinha sido em 1945, tinha há 6 anos. Já houve uma transformação com a guerra, que já veio uma série de coisas. E foi daqui para frente, sempre haverá motivo para transformação. Então, segundo ele dizia, que segundo nós passávamos crises, essas crises eram para a nossa evolução. Então, Sim. já estava melhorando o planeta. Né? E veio, de lá para cá, se a gente analisar o avanço que teve, surgiu a tecnologia. Naquele tempo ainda já tinha, porque em 50 foi que veio a televisão para cá, né? Mas para nós era bicho de 7 cabeças, na época, né? E tudo mais. Né? E aí por diante. Então, tudo que está acontecendo já é sinal da evolução do planeta. Sim. Da evolução da nossa vida. E à medida que nós vamos desenvolvendo, eu creio, como você falou, nós vamos ficando mais espiritualizados. Então, não está no mesmo grau para nos enxergar aqueles que estão embaixo. Não tem como. É lógico. A gente está se espiritualizando. Olha a sua, tchau. Tanto a gente está se espiritualizando que dizem que o nosso corpo físico hoje não tem nada a ver com o corpo físico dos nossos irmãos primeiros, né? Os primitivos que tiveram no planeta. Oi? Por aí a gente já vê, né, gente, a diferença que existe. Exatamente. Então, a evolução espiritual, a beleza vai se tornando. Exatamente. Quando eu vejo filmes de ET, que fazem do outro mundo, que chega de disco voador, mas, gente, se ele sabe o disco voador, nós não temos quase. Hoje já um pouquinho, né? Como é que ele pode ser tão feio, né? Tem que ser belo. É verdade. Os filmes, eu me conformo. Aí é demais. A gente sabe pelo Espiritismo que a forma é sempre a humana, né? A forma é sempre a humana, independente do planeta de onde estiver, né? Então, o Espiritismo nos dá muitas chaves, né? Nos dá muitos informes que nos ajudam a trilhar nesse caminho incerto. Né? Mas, gente, eu penso assim, é um momento de crise que a gente tem que aproveitar para... Né, tem que se adequar à situação, outras vão surgir, né? Mas a gente tem que sobreviver. E eu acho assim, que a gente está sendo treinado para uma vida mais virtual do que outra coisa. Né? Que pouco a pouco está treinando nossa mente. Vejam que cada vez menos a gente usa o físico mesmo, a força física, para cada vez mais usar o mental, que é próprio do espírito. Porque, gente, o espírito é uma energia, sabe? E essa energia que opera tudo, né? Então, cada vez mais a vida está sendo transferida para o mental, que é onde ela exatamente vive, né? E dando valor mais à família também, que estava muito separada, né? Os valores estão sendo trabalhados, né? Olhar de frente um para o outro. Eu acho que principalmente essa crise que a gente está vivendo mostrou que a gente vivia de aparências. E como toda crise, no primeiro momento, vocês lembram aquela corrida das pessoas, e até hoje, se vocês falarem, né, se de repente falar na televisão agora ali, que a aspirina cura o Covid, amanhã já não tem mais aspirina na farmácia, né? Porque uma pessoa que precisaria só de uma para se curar, vai comprar 10 cartelas, né? E o dono da farmácia vai esconder o resto, que é para ganhar preço. Né? Então você percebe que as situações jogam para fora os nossos monstros interiores. Quer dizer, né? Você nessas situações mais difíceis, você joga para fora o egoísmo que ainda existe em você. E aqueles sentimentos mais feios que existem em você. E o único jeito de você trabalhar é jogando para fora. Ele tem que aparecer para poder ser trabalhado. Porque enquanto ele estiver lá dentro quietinho, não tem como você trabalhar. Né? Eu ando assustada com tanto monstro, inclusive os meus. Né? Eu não tô me isentando, não. Mas eu ando assustada
nossa, eu falei assim, nunca pensei, exemplo, assim, nunca pensei que aquela pessoa fosse assim, como que eu não via antes? É. Né? Assim, eu enxergava aquela pessoa tão bem, chegava, batia a mão nas costas, assim, meu Deus, e agora essa pessoa, como que ela é? Nem olha para mim. E vejam que as pessoas, elas perderam ou ainda não construíram a identidade própria, porque a gente vive a opinião dos outros. A gente não tem opinião própria. Vejam, eu odeio determinado político porque todo mundo odeia. Eu mesmo não fiz opinião sobre isso. Então percebe que eu ainda sou movido pelas massas, né? E, e eu acho que toda situação vem trabalhar a pessoa, né? Vem me criar reflexões que vão me tornar melhores, porque senão eu não vou conseguir criar um campo vibratório que possibilite eu permanecer num planeta regenerado. Então, vejam, eu tenho esse tempinho para correr atrás do prejuízo e me preparar para permanecer aqui. Quer dizer, se soltando um pouco da forma e se ligando mais à essência, ao sentimento. Se eu não conseguir trabalhar o sentimento, eu não vou ficar. Na próxima eu vou acordar lá na caverninha lá, porque não tem jeito, tem que recomeçar para aprender de novo. Tá? Tudo bem, gente? Sim. Tudo bem. São reflexões, né, que é lógico a gente, dessas coisas que eu falei, pelo amor de Deus, tá? Vocês sabem que eu sempre falo para vocês e tudo que eu falo é sempre pautado nos livros. E eu falo, olha, isso está no livro tal, isso está no livro tal. Agora, quando é opinião minha, eu falo. E isso que eu falei da evolução do planeta e tudo mais é opinião minha. É reflexo de algumas meditações pessoais, né? Tá bom? Não vão levar isso ao pé da letra e sair falando que ele disse que o Espiritismo fala isso. Não fala. Tá? E Aliás, mesmo porque, o Oi? Espiritismo não fala. Ah, Está tudo escrito, está nos livros. não, é, então, isso mas é. mesmo porque a gente não pode falar, porque o pessoal fala, mas você está ficando louca? Então não falam nada. É melhor ficar quieto. É. Então, não Olha, falam nada. não está louca, é seu ponto de vista, é a moda do seu entendimento. E Kardec falou, para ver, sempre com a razão, é o que a gente deve fazer sempre. Não tema, não. Olha, eu vejo por aqui. Estou errada? Vou lá ver onde que eu errei. Vou consertar. Não tema, não, Isabel, não tema. Fala sim. É lógico que não vai procurar ofender, mas exponha, porque às vezes através dessa exposição pode surgir outras coisas melhores, até mais concretas, né? Eu acho que, como eu falei, para que a gente consiga construir esse padrão vibratório que vai nos manter nesse planeta regenerado, a gente tem, né, que em tudo falar menos e mostrar mais. Então, em tudo, não querer convencer ninguém nem nada, é vivenciar, né? Se a gente conseguir vivenciar tudo que a gente aprende, daí você vai conseguir convencer outras pessoas, mas não pelas suas palavras, pelas suas ações, né? E aí você cria uma transformação, né? Eu sei que, para mim mesmo falando, é bonito falar assim, agora fazer, aí que é difícil. Mas se a gente conseguir, daí tenha certeza que o nosso passaportezinho vai estar já carimbado para o planeta de regeneração. Tá bom? Ótimo. Tudo bem, gente? Joia. Então, vamos encerrar? Que daí o pessoal já... Eu vou fazer as vibrações de forma geral, rápida, né? E depois a prece final a Fernanda faz. Tá bom? Então vamos nos envolvendo em muita luz, nos concentrando, nos ligando em pensamento, em sentimento, uns aos outros, porque pela mente estamos distanciados somente no corpo,
a nossa mente está ligada. Vamos nos ligando também aos amigos da equipe espiritual. E lembrando Jesus, vamos vibrando amorosamente muita luz envolvendo nosso planeta Terra, envolvendo todos os países, principalmente os que mais necessitam, vibrando por toda a população da Terra, por toda a humanidade, pelos doentes, onde estiverem, vibrando por seus familiares, vibrando pelas equipes médicas, todos aqueles que socorrem, vibrando amorosamente por aqueles abandonados, às vezes com fome, às vezes com frio, que essas vibrações amorosas encontrem a todos os que possam auxiliá-los nas suas necessidades, inspirando a caridade, inclusive a nós, vibrando amorosamente pelos locais, hospitais, casas de assistência, cadeias públicas, escolas, vibrando por todos os templos religiosos, vibrando pelo Espiritismo, pelo Centro Espírita, pelos Centros Espíritas, pelo Fraternidade Evangélica, com muito carinho, envolvendo todos os trabalhadores, alunos, frequentadores, encarnados e desencarnados, vibrando amorosamente pelos desencarnados, principalmente os suicidas e aqueles que se encontram em maior sofrimento. Amorosamente, Jesus os abençoa, os ilumina, faz nascer em todos eles a esperança, vibrando pelos nossos entes amados do mundo espiritual, vibrando amorosamente por aqueles que do mundo espiritual que nos vem à mente, no desejo de ajudá-los. Vamos vibrando por todos os lares da Terra, por todas as famílias, pelo nosso próprio lar, pela nossa família, mentalizando Jesus, abençoando a todos eles. Vibrando em nossa casa pelos alimentos, águas e pela água que colocamos para ser fluidificada. Vamos vibrando pelo nosso grupo de estudo, por aqueles que não puderam participar da aula de hoje, vibrando por nós mesmos, vamos vibrando ainda pelos nossos amigos espíritos que tanto nos ajudam, e assim agradecemos a Deus, a Jesus e a esses bondosos irmãos pela oportunidade das vibrações. Que assim seja. Ainda de olhos fechados, vamos agradecer a toda a equipe espiritual que nos acompanha, cada um na sua casa, mas essa equipe está sempre junto conosco nesse momento de estudo. Agradecer por todo o ensinamento passado, né, que é passado em cada aula para a gente, que a gente consiga, dentro da mediunidade, aí, cada um encontrar o seu caminho e desenvolver da melhor forma possível. E eu gostaria de pedir também, né, a Jesus e a essa equipe maravilhosa que nos assiste, que essa semana todos, né, todos nós podemos nos manter calmos, focados e desacelerar nossa mente para que a gente possa realmente estar ligados aí à espiritualidade amiga. Que assim seja, em nome de Jesus, em nome de Deus. Que assim seja.